Olá, sejam muito bem-vindos ao Dica RV de número 14. No vídeo de hoje nós vamos ver como calcular os estribos para as vigas. Os estribos são essas barras transversais aqui que servem para combater o esforço cortante das vigas e também para manter fixo no lugar, no momento da concretagem, essas barras longitudinais aqui. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, fique atento e vamos lá! As vigas para a qual nós vamos calcular os estribos são estas aqui que nós já viemos trabalhando com elas ao longo do tempo para uma laje aqui de 5x3, em que nós temos duas vigas de 3 metros, a V1 e a V2, de seção 15 por 36, ou seja, 15 centímetros de espessura, 36 centímetros de altura, e a V3 e a V4 de 5 metros de comprimento, cuja seção é 15 por 60. E o primeiro dado que nós temos que obter são as cargas atuantes das vigas, que nós calculamos lá no Dica RV de número 9. Nós vimos como calcular cargas atuantes de uma viga neste vídeo, e eu vou deixar, se você ainda não viu, o link aqui no card e também na descrição deste vídeo, para você saber como encontrar essas cargas atuantes aqui das vigas, que vai ser importante para a gente calcular os estribos. Para a V1 e a V2, deu 12,01 kN por metro. E para a V3 e a V4, deu 15,08 kN por metro. O segundo dado é a gente obter o esforço cortante máximo, que, como eu disse no início do vídeo, o estribo tem a função de combater esse esforço cortante. Então a gente tem que encontrar esse esforço cortante. Esse esforço cortante é dado lá no F2, que eu mostrei como encontrar no Dica RV de número 13. Também vou deixar o link no card e também na descrição deste vídeo de como mexer no software F2, de como lançar uma viga no software e obter esses esforços, que é chamado de esforço cortante. Mas, para essas vigas aqui, que não tem continuidade, eu vou ensinar uma dica prática para vocês de como obter esse esforço cortante. Da V1 e da V2 deu 18,02 kN e da V3 e da V4 37,70 kN. Uma dica prática, mas só serve para essas vigas aqui sem continuidade, como se fosse uma laje ali isolada. Então, vai ser a carga de 12,01 para V1 e para V2, vezes o comprimento dela, de 3 metros, dividido por 2. 12,01 vezes 3 dividido por 2 vai dar exatamente 18,02. E para essas aqui vai ser a carga de 15,08 kN por metro, vezes 5 metros, dividido por 2, que vai dar exatamente 37,70. Isso é uma dica prática e rápida, mas só serve para essas vigas sem continuidade. E aí, para vigas mais complexas, aí eu indico que vocês saibam mexer no software F2, e como eu disse, nós já mostramos aqui no canal como fazer, como manusear, como ver esse sistema. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar para o cálculo dos estribos é a tensão de cisalhamento, em que a tensão de cisalhamento máxima nessa viga vai ser dada por 1,5 vezes a força cortante, que nós encontramos aqui, para V1 e para V2, 18,02 kN, para V3 e V4, 37,70 kN, dividido por B, vezes D, em que a força cortante nós temos que ter em quilograma-força. Nós encontramos anteriormente em kilonewtons, e a gente vai transformar daqui a pouquinho em quilograma-força. Dividido por B, que é a espessura da viga, também chamada de BW, em centímetros, que é 15 centímetros, vezes o D, que é a altura útil da viga. A altura útil é a altura da viga menos o cobrimento. A altura da V1 e da V2 é 36 centímetros. O cobrimento é de 3. Então a altura útil vai ser 36 menos 3, que é o cobrimento de cima, menos 3, que é o cobrimento de baixo. Ou seja, 30 centímetros de altura útil para V1 e para V2. Para V3 e para V4, que a altura útil que a altura da viga é 60 centímetros, vai ser 60 menos 3, que é igual a 54. Nós já falamos também isso anteriormente, só estou resumindo. Esta tensão de cisalhamento máximo, ela não pode passar uma tensão admissível. Essa tensão admissível é dada por 20% do FCK, ou seja, 0,2 vezes o FCK. Só que esse FCK ele tem que estar em quilograma-força por centímetro quadrado. Vamos supor um FCK de 25 MPa, que é um dos mais utilizados aí para vigas nas obras em geral.
O 25 MPa é só multiplicar por 10 que nós vamos obter o valor em quilograma-força por centímetro quadrado, que é 250. E aí a tensão admissível vai ser 0,2 vezes 250, que vai ser de 50 kgf por centímetro quadrado. Então nós temos que obter este valor aqui e gravá-lo, porque agora a gente vai calcular a tensão de cisalhamento máximo e essa tensão não pode ultrapassar 50 kgf por centímetro quadrado. Então, para V1 e para V2, nós temos a força cortante de 18,02 kN. Para transformar em quilograma-força, a gente só multiplica por 100. Então, a gente vai ter 1.802 kgf. Então, a tensão de cisalhamento máxima vai ser 1,5 vezes 1.802 dividido pela espessura de 15 vezes a altura útil de 30. Vai ser igual a 6 kgf por centímetro quadrado. Está bem inferior aos 50, então está ok. Na V3 e na V4, a força cortante é igual a 37,70 kN. E nós multiplicamos por 100 é igual a 3.770 kgf. E aí 1 vez e meia vezes 3.770 dividido por 15 vezes 54 é igual a 6,98 kgf por centímetro quadrado, que é a tensão de cisalhamento máxima, também está inferior à tensão admissível de 50 kgf por centímetro quadrado, então também está ok. Se desse maior do que 50, se desse 51, 52, enfim, nós teríamos que aumentar a seção da viga, ou seja, aumentar a espessura da viga e também aumentar a altura. E aí a gente parte para a armadura mínima do estribo. Qual que é a armadura mínima? Porque no próximo passo a gente vai calcular a armadura real. Se a armadura real der acima da armadura mínima, a gente vai ter que adotar aquele valor que der. Só que se a armadura lá que a gente calcular der menor do que essa armadura mínima, que no caso aqui deu 2,10, que eu já vou mostrar como eu cheguei, nós vamos ter que adotar a armadura mínima. Então, a armadura mínima do estribo é dado por 14% da espessura da viga. Ou seja, 14%, que é igual a 0,14 vezes 15 centímetros. A armadura mínima vai ser igual a 2,10 centímetros quadrados por metro. Agora vamos calcular a armadura real propriamente dita, que é dada por a força cortante em quilogramas-força, dividido por 20, que é da fórmula, esse 20, vezes a altura útil da viga. Então, para V1 e para V2, a força cortante é de 1.802 kgf, dividido por 20 vezes a altura útil de 30. Vai resultar em 3. Só que nós temos que prestar muita atenção neste passo. O estribo é dado por duas barrinhas de aço, né? Mesmo que não seja, mesmo que a pessoa faça com uma só, que o mais correto é fazer com duas barrinhas, nós temos que considerar como sendo duas barrinhas. Por isso que a gente tem que dividir este valor por 2, por conta dessas duas barrinhas de aço. Então, este valor aqui, desta divisão, deu 3. A gente divide por 2 e encontra 1,5 cm² por metro. É inferior à armadura mínima. Então, para V1 e para V2, nós temos que adotar pelo menos a armadura mínima. Para V3 e para V4, a força cortante de 3.770 kgf dividido por 20 vezes 54, dá 3,49. Também dividido por 2, nós vamos chegar num valor de 1,75 cm² por metro. Também é inferior à armadura mínima de 2,10. Então, nós vamos adotar a armadura mínima de 2,10 para todas as vigas. Então, os estribos, tanto para V1, para V2, para V3 e para V4, vai ter uma área de aço de 2,10 cm² por metro. E aí nós viemos nessa tabela aqui, nós temos que encontrar um valor igual ou superior a 2,10 cm² por metro. E aí eu acho aqui, exatamente nesta coluna, das barrinhas de 6,3 milímetros, ou seja, nós temos que ter um estribo com uma barra de aço de 6,3 milímetros, espaçados a cada 15 centímetros. E é assim que a gente calcula os estribos para uma viga. Bom, espero que vocês tenham gostado do Dica RV de hoje. Vos convido a seguir-nos na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, que diariamente nós colocamos conteúdos e conhecimentos novos por lá, e também a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos Dica RV. Nos vemos em breve, muito obrigado, uma boa semana e até a próxima!